Olá, amigos do canal Vista Pátria, quem fala é Alan Frutuoso. Eu fiz um vídeo mais cedo aí sobre o processo eleitoral em Israel, né? Seria o único vídeo de hoje, mas a justiça brasileira sempre nos surpreende, e surpreende para o lado ruim, né? Dessa vez aí foi a censura da revista Cruzoé. A revista Cruzoé foi aquela que lançou, que divulgou aquele fato gravíssimo do ministro Dias Toffoli, está citado na delação do Marcelo Odebrecht como o amigo do meu pai. Eu fiz um vídeo sobre isso na semana passada e o vídeo ele teve menos visualizações do que a média geral do canal, porque as pessoas elas já estão meio de saco cheio do STF, então qualquer coisa que venha do STF acaba já mais do mesmo. Só que o que vocês não estão entendendo é que esse fato é gravíssimo e a própria censura da revista Cruzoé, ela piora essa situação. Por quê? Vale lembrar aqui que o ministro Dias Toffoli, ele abriu aquele inquérito para poder investigar fake news, né, para investigar supostas notícias falsas aí, oriundas da internet que atingissem a honra do STF, que atingissem a instituição em si. E aí, a partir desse momento, foi ultrapassado um limite muito perigoso. E aí esse é o grande fato novo dessa situação, e a censura da revista Cruzoé é só consequência disso. A partir daquele momento, né, o STF ele deixa de ser, né, um órgão julgador e passa a ser um órgão, ele passa a ser o investigador, ele passa a ser o censor e ele passa a ser, né, o algoz, o cara que te manda para a cadeia. Então ele tem o controle de todo o processo. E no mundo jurídico não é assim, né? Em um lugar saudável, o que você precisa? De um acusador, geralmente é a Procuradoria, né? Isso é feito aí pela PGR ou pelo Ministério Público, né? É feito aí, a PGR é só o órgão responsável pelo Ministério Público. Eles fazem esse processo de acusação, de investigação, que é feito aí também junto com as polícias, e o Poder Judiciário ele vai julgar. Agora, a partir do momento que o STF ele passa a dominar todo o trâmite processual, né, através de uma canetada, através de um ato institucional, isso fica muito perigoso. Porque se você investiga, julga, condena, você pode fazer o que você quiser, você pode prender quem você quiser. E os próprios jornalistas aí da Cruzoé, né, foram intimados, né, para depor em 72 horas. Vejam bem, não é só censura, os caras vão depor. E visto aí o que aconteceu com o Danilo Gentili, né, que foi condenado à prisão, mesmo no semiaberto ele terá que dormir na prisão caso ele perca o recurso, jornalistas aí poderão ser presos pelo mesmo motivo. Porque o caso do Danilo Gentili foi crime contra a honra. E no caso aí seria a mesma coisa, crime contra a honra do STF, no caso, contra a instituição. Então o Dias Toffoli ele deu a ordem para o Alexandre de Moraes, né, fazer essa censura. Ele diz o seguinte: excelentíssimo senhor ministro Alexandre de Moraes, permita-me o uso desse meio para uma formalização, haja vista estar fora do Brasil, diante de mentiras e ataques e da nota hora divulgada pela PGR, que encaminho embaixo, requeiro a Vossa Excelência, autorizando transformar em termo esta mensagem, devido à apuração de mentiras recém-divulgadas por pessoas e sites ignóbeis que querem atingir as instituições brasileiras. Então, é como eu falei, aqui o alegado é que está atingindo não o ministro pessoalmente, está atingindo a instituição STF. Então, esse é o jogo de palavras aí que vocês têm que prestar atenção. Aí vamos lá. O fato que ele se refere da Raquel Dodge, no caso da Procuradoria-Geral da República, é o seguinte: uma nota foi lançada naquela mesma sexta-feira, né, sexta-feira passada, dizendo que a PGR não tinha recebido o tal documento que consta. Não tinha recebido ainda. Ainda. Então o que você pode entender é que o processo ainda está, né, com a Polícia Federal, ou com o Ministério Público, para ser mais específico, e ele vai ser encaminhado e a PGR não teria recebido esse documento. Não quer dizer que o documento não existe.
Prestem atenção nos termos que são utilizados, porque aí é que rola a manipulação. Aí ele termina, né, a ordem dele de censura assim: em razão do exposto, determina o site antagonista e a revista Cruzoé retirem imediatamente dos respectivos ambientes virtuais a matéria intitulada O Amigo do Meu Pai e todas as postagens subsequentes que tratarem sobre o assunto, todas que tratarem sobre o assunto, sob pena de multa diária de R$100 mil, cujo prazo será contado a partir da intimação dos responsáveis. Aquela intimação que eu falei, eles vão ter que depor na Polícia Federal. A Polícia Federal deverá intimar os responsáveis pelo site O Antagonista e pela revista Cruzoé para que prestem depoimentos no prazo de 72 horas. Cumpra-se imediatamente, servirá a decisão do mandado. Aí o que eu estava justamente falando aqui, a gravidade disso. O que é censura prévia? O nome já diz. Ela censura primeiro para depois analisar os fatos, aí se ver que não existe nenhum problema, ela volta com a reportagem, ou que seja lá o que for, filme, qualquer coisa que tenha sido aí proibido. Então entendam, não se está apurando o fato na reportagem em si, está proibindo sumariamente, previamente, a veiculação da reportagem, para depois, se através desses depoimentos, ou se através de um julgamento, eles conseguirem provar, e vão conseguir provar porque está nos autos da Lava Jato, apresentarem a documentação e tudo mais, e depois disso, pode ser que volte aí a publicação. Então, isso é o que caracteriza o termo censura prévia. E é justamente o que está acontecendo aí nesse caso. Isso é gravíssimo. É gravíssimo. Até o momento da gravação desse vídeo, o presidente da República não se pronunciou. Isso é um estado de anomia. O vice-presidente da República, o general Milton Mourão, já se pronunciou dizendo que isso é censura e isso vai além da censura. Então o vice-presidente da República já se pronunciou e os demais parlamentares têm que se pronunciar, porque isso não é normal. Não estamos falando aqui de um entendimento que por acaso vá contra o que a sociedade quer. Não, a gente está falando de um Estado policial que persegue, um Estado que julga, um Estado que investiga, julga e condena tudo dentro da mesma instituição, do mesmo órgão. E esse estado aí de anomia, esse estado que agora uma instituição ela ultrapassou, né, a sua barreira, porque esse inquérito ele só serviria para coisas que ocorressem dentro do STF, então sob o domínio do STF, e não investigar o Brasil inteiro. Isso não é papel do STF, isso seria papel da Procuradoria-Geral da República. Então temos um órgão, temos uma instituição agindo por conta própria, ultrapassando os demais poderes. Caramba, se isso não é ruptura institucional, o que é que vai ser? Presidente da República, Senado, todo mundo vai ficar quieto? A questão aqui agora não é mais CPI da Lava Toga. Isso é um crime que vai contra a Constituição, só que o STF é o guardião da Constituição. E agora como fica? Entenderam a gravidade do que está acontecendo? Isso é muito sério. Pessoas poderão ser presas agora a torto direito simplesmente por falarem alguma coisa que vá contra o STF. E eles podem simplesmente utilizar esse ato institucional, esse inquérito, e prender o cara. Vocês ainda duvidam disso? Então, pelo amor de Deus, compartilhem um vídeo, vamos falar. Não trata-se apenas agora do Senado fiscalizar e fazer CPI. Houve uma ruptura institucional, algo tem que ser feito pelos demais poderes. Os demais poderes têm que barrar, né, esse processo aí autoritário do STF. É isso, divulguem isso, tá? Prestem atenção no real motivo do problema, tá? Para não ficar dando murro em ponta de faca. Então, isso vai muito além aí da censura da revista Cruzoé, né? Isso é uma censura à sociedade brasileira em geral. Ninguém pode falar do STF, mesmo havendo documentos, porque o documento existe. Foi Alan Frutuoso para o canal Vista Pátria. Se você gosta aqui do canal, quiser colaborar financeiramente, tem a possibilidade de transferência para conta, tem a possibilidade de apoiar também através do site Apoia-se e do Patreon, tá? A colaboração de vocês é muito importante, ainda mais se a gente precisar pagar o processo. Bem, até a próxima, meus amigos. Tchau, tchau. Forte abraço.